O webinar 27 começando, e esse webinar hoje é um oferecimento a todos aqueles que trabalham de home office e todas as empresas que adotam esse formato de trabalho, que é desafiador, né? A gente foi impulsionado aí pela pandemia há alguns anos atrás para exercer, já tinha algumas iniciativas tímidas ali de teletrabalho e principalmente na área de tecnologia. Depois a gente teve que ampliar isso aí para outras áreas. E agora a gente está tendo que se adaptar, olhando, né, os pontos fortes do trabalho remoto e também, claro, os pontos fracos desse trabalho, dessa forma de trabalhar. E a gente está aqui para falar um pouco disso hoje. E aí, Karine, tudo bem? Como é que você está? Como é que tá Tudo bem, bom a dia. semana? Estou animada. É um tema satisfatório, vamos dizer assim, de abordagem, porque é uma realidade, né? Uhum. Então, a gente só trabalha aqui com realidades. E os novos modelos de trabalho, eles são assuntos que ainda precisam muito ser trabalhados, porque eles também envolvem aquele aspecto de gestão e de pessoas, que é o que a gente mais trata de valorizar, né? Uhum. Gerenciar pessoas. Então, hoje a gente está vendo que as culturas elas estão se sobressaindo aos modelos de trabalho. Existem modelos de trabalho sólidos, porém eles é que têm que se adaptarem às pessoas, né, aos times, a esses novos modelos de trabalho. Então, a gente está aqui hoje justamente para a gente abordar esse tema e sanar algumas dúvidas, trabalhar alguns compreendimentos que são necessários para a gente atuar nesse campo com mais tranquilidade, porque é um desafio. Sim, e a gente percebe que, por exemplo, assim, na consultoria, né, na Blau, parte do trabalho que você recebe, ele é um trabalho presencial, né, um trabalho de investigação, toque ali na sua operação, os seus colaboradores, e a boa parte dele também é feito de maneira remota, né, com o seu time, né, online aqui, promovendo encontros tangíveis, usando, né, técnicas para poder, né, ter esse engajamento aí, até para a gente otimizar o tempo, né, cara? Porque o tempo é algo, enfim, ele não tem como estocar, né? Tem como botar um estoque de tempo ali para a gente aproveitar dele. O tempo é um recurso simplesmente que a gente usa e acabou, e aí tem mais um minuto depois e vai. Então, quando a gente pensa em estratégias empresariais, em termos de. Olha quem apareceu aqui, Carlinhos. Ah, meu Deus, Oh, bom dia, coisa bom mais dia. A linda. gestora, a gestora, Essa é a sênior. ela é sênior, ela Ela vai ficar mais tempo na muito, empresa. manja muito. Só de ouvir a gente falar aqui de negócio, Ela ela já está tem as sabendo. manhas. Então, e a gente vê também, né, é um ponto, um pilar crucial aí para essa gestão é, de fato, a maturidade, né? O que destaca de uma empresa que funciona bem ali, o home office, né? O trabalho remoto, ela tem maturidade nos seus processos. E maturidade conquista com o tempo, né? Com o tempo e estrutura para chegar lá do outro lado. Mas vamos lá. Kalinka, o primeiro tópico aqui do nosso papo é o futuro, cara. É o futuro do teletrabalho. Eu particularmente, é, acho que o futuro é híbrido, né? É bem híbrido, porque eu acredito muito no encontro de pessoas, assim, né? Para produtividade, para missões engajadas, projetos, né? Eu acredito muito nisso, mas acredito também que o teletrabalho, o home office, o trabalho remoto, como assim as pessoas gostam de chamar,
ele entra como uma parte principal do jogo, né? Quando a gente for pensar em carreira, home office primeiro, na minha visão, né? Tem que adaptar a minha empresa para funcionar com as pessoas em todo o tempo, né? Nas suas missões particulares, o dia que ela não puder ir no trabalho, o dia que ela estiver não bem disposta, né? Para as mulheres também, né? Dias mensais aí tem uma necessidade melhor de ficar mais quietinha, mais em casa, mais passando ali seus ciclos. E eu acho que o trabalho ele é de fato um respeito aí com um colaborador. E eu ampliaria isso até para cargos que eventualmente não tem tanto fit aí com o teletrabalho, tipo loja, né? Vendedor, frentista. Eu acho que sim, eles tinham que ter um momento de teletrabalho, olhando o CRM em casa, pensando formas, estudando. A empresa tem que pagar ali um tempo hábil o seu colaborador estudar para ele poder lá no outro dia aplicar, né? Então imagina aí uma equipe de frentistas e ali na como é que chama? No quadro de horário, Laboratório, no dia a dia deles ali, né? Na escala, né? as demandas. É, na escala dele, ele tem um dia de home office ali para quê? Para treinar, a vender um óleo, para baixar um curso, ler alguma coisa, né? Para adquirir mais carisma ali no seu atendimento. Para você ter de fato, não um abastecedor de carro, um vendedor treinado, né? Instruindo, conhecendo de carro, conhecendo de pessoas, conhecendo de momentos, De né? conteúdo digital. Conteúdo digital, porque eu tenho certeza que ali na frentista ali, como eu já geri postos de gasolina, eu sei que é muito rápido ali o momento com o cliente, mas quando você surpreende ele, dá um bom atendimento, você desperta um gatilho neurolinguístico ali, ele te dá mais tempo. E é esse tempo que você tem que vender ali um óleo, tem que vender uma solução, fidelizar aquele cliente, né? Perguntar onde ele trabalha, anotar isso no CRM, né? Guardar esse registro desse cliente para você se manter em contato com ele, né? Eu acredito muito que esse é o futuro aí do teletrabalho e ainda vem com aplicações de tecnologias, né? Nesse sentido. Que, por exemplo, até brinquei com a Kalinka aqui esses dias, da gente fazer o webinar daqui a um tempo, cada um com um Apple Vision e sentir ali a experiência digital mesmo, de sinestesia, aquele, porque ali o ambiente do Vision, ele dá uma possibilidade sinestésica que o comum aqui não tem, né? Tipo assim, com Apple Vision, eu e a Kelly conseguiríamos estar na mesma base, olhando a mesma estrutura, dentro da mesma sala, mesmo à distância. Então, assim, vão vir tecnologias que vão permitir mais engajamento com o teletrabalho, com o home office. E isso não para, né, cara? Isso não para. Até mesmo a empresa virando mais home, tá? A empresa virando mais home do que office, no sentido não do cara dormir lá, levar a família e tal, mas E as nossas casas também virando mais office. exatamente. Então, Isso também é empresas, legal, porque a gente passa a respirar essa atmosfera. E isso é muito positivo, eu digo pela minha realidade. Eu um pouco transformei a minha casa em determinado horário no home office. Então, ela fica meio com cara de home office, né? Eu determino muito os horários para isso, então as coisas da casa eu relativizo um pouco mais para dar mais gás para as questões de escritório. Então, uma coisa vai envolvendo a outra. Acaba que a gente faz as coisas da casa com mais gestão também. Então, eu tenho um momento para ir ali e fazer uma comida, logo depois eu tenho uma reunião. Então, saber dividir isso também é um desafio, viu? Mas eu acredito assim que tendo uma gestão
a gente consegue equilibrar muito bem as coisas, porque vai do gerenciamento dessas atividades também, né? Então, eu trouxe um dado para esse webinar, que é um estudo recente da McKinsey Company. A gente já citou essa fonte de pesquisa algumas vezes, porque elas são pesquisas somente relacionadas a ambientes de trabalho. Então, é Uhum. muito importante quando a gente pega um dado da McKinsey, porque ela está é um dado que já foi minerado, lapidado, e já foi apresentado para a gente o resultado. E nesses aqui, nesse que eu trouxe hoje, fala sobre trabalho remoto. O dado empresas com alto nível de maturidade em trabalho apresentam 25% de produtividade a mais do que empresas que não têm esse tipo de maturidade em home office. Então, e ainda o mesmo estudo prevê que até 2025, 70% das equipes de trabalho serão remotas. Então, nós estamos falando de modelos híbridos e de modelos exclusivamente em home office, porque agora nós já temos também empresas que selecionam determinados tipos de atividades em determinados momentos. Então, não justifica aquela pessoa estar 100% alocada na empresa, onde ali ela não vai ser tão aproveitada, mas o trabalho dela tem especificidades que recrutam aquilo em um determinado momento. Então, também tem isso, né? A gente, agora que precisa de pessoas de múltiplas habilidades, né? A multidisciplinaridade nas empresas, ela requer, inclusive, equipes técnicas de prontidão, e não ali trabalhando, mas em determinado momento elas são mais recrutadas. E um outro aspecto também muito importante é a cultura organizacional. Tem que estar muito forte a cultura para você poder falar assim, então, tá, você faz lá da sua casa que eu faço daqui da minha. Se não tiver a maturidade da cultura da empresa, não adianta, vai ser fracasso. O sucesso do trabalho híbrido e remoto depende exclusivamente do nível de maturidade das empresas, e isso diz respeito à cultura organizacional. Então, eu posso estar de chinelo, de bermuda, do que for, mas a cultura tem que estar dentro de mim. Eu tenho que estar vibrando os valores daquela cultura, eu tenho que mostrar, através do meu trabalho, as referências que essa empresa me exige. Então, aí sim dá certo. Aí você pode estar na praia, trabalhando lá de bermuda com sua água de coco, que isso vai dar resultado. Se não for isso, não adianta, a gente vai patinar também, né? E aí, por isso que a maioria das empresas está com medo desse momento. Porque, no fundo, elas sabem que são fracas de conexão, elas são imaturas, elas são fracas de cultura organizacional, elas não trabalharam fit empresarial do colaborador com o que a empresa né, requer. Então, no fundo, as empresas sabem que elas precisam melhorar um pouco mais, mas nós estamos falando aí de 75%. Ou seja, existe gente trabalhando lá na empresa que não precisava ir todo dia. E, e como isso é notado no dia a dia, que é legal. Porque você olha para a cara dessa pessoa, você vê que ela não, que ela está assim no pensamento dela, poxa, podia estar em casa. Hoje eu É, podia estar em casa. Hoje eu vim aqui à toa. E isso é péssimo, porque isso tira a legitimidade das operações da empresa. Você coloca em xeque a sua gestão. Porque você fica assim, poxa, se eu pudesse estar em casa agora, eu ia ser mais produtivo. Então, trabalhar com especulações, você sendo um gestor, é muito ruim. É melhor você dar o teste do que você deixar a pessoa imaginando que se. Então, é preciso entender esse equilíbrio. Como é que tá? Essa pessoa tem condições? Eu posso gerenciar a distância? Então, isso tudo é um monte de pequenas influências que somam e te dão essa amostra. Fala assim, bom, o trabalho da minha equipe pode ser híbrido?
pode ser online, como é que é? Então, É, eu tenho que oferecer isso para a minha equipe também, essas possibilidades, enquanto gestor. que é o que leva a gente agora para o tópico 2, né? A gente falou assim, de uma maneira geral, né? As empresas globais, elas se adaptam, né? Se adaptaram, né, ao home office, but muitas delas falam, cara, tem que voltar ao presencial, né? A seus postos, por exemplo. Olha que legal. É só um exemplo para a gente continuar. A pandemia e tal, aí todos os colaboradores ali da Salesforce home office. Aí eles moravam lá em São Francisco, ali no Vale do Silício, né? Ali para morar perto do local de trabalho. Aí é caro, né? Morar ali, né? E aí tal, papo vai, papo vem, rolou a pandemia e depois da pandemia uma transição genuína no sentido de adaptação do teletrabalho. E essa galera foi morar mais no interior, né? Mais no interiorzinho, pá, mais quietinho, mais barato para morar, né? Aí a pessoa ia com aquele salário da Salesforce morar no interior. Nó, aí, caraca, top, velho. Vamos que vamos. Mac fechou com 10. Só que aí a empresa sentiu, né, um pouco, né, alguns cargos ali, a ausência do toque, a ausência do olho no olho, a ausência da, daquela dinâmica mais para ativar a cultura. E essa galera morando lá nos interiorzinhos agora com custo menor, ganhando aquele salário. Então, assim, é um paradoxo, né? Você vai tirar de novo aquele cara lá, vai botar ele para morar na cidade de novo Isso é ruim. e tal, Se o isso aqui. rendimento cair, e se ele trabalhar infeliz? Então aí você vê, existe um, Paradoxo. um paradoxo importante de a gente observar aí nesse momento, mas de certa forma a gente precisa estar atento, é isso que leva agora a gente para o módulo 2. Então, assim, ó, vamos falar de desafios e oportunidades aí para a empresa e para o colaborador, né? Começando pela empresa, tem desafio. Eu acredito que a gestão de equipes remotas, né? Porque não tem como você não ter um núcleo de gestão para equipe remota, né? Não tem como se aplicar. Para a equipe no geral, isso vai de encontro a esse tema que a gente está trabalhando aí há 3 semanas, né? Sustentabilidade, por exemplo. A gente falou sobre bem-estar, sobre ética e transparência, sobre saúde do colaborador e muito sobre cultura. Então, como a gente está falando do futuro do trabalho, é bom a gente juntar esses dados, porque esse é o futuro. Então, não significa que o futuro vai ser todo mundo em suas casas, não. O futuro é você entender qual é o melhor que aquela pessoa, né, pessoa pode oferecer ao time, à equipe, à organização, à empresa, para o mundo. Mas isso volta para aquele bem-estar, para aquele sentimento de prestação de serviço com valor, que aí a pessoa vai se sentir valorizada. Então, o que a gente quer, no fundo, depois de tudo, é que o meu consumidor final sinta isso que está acontecendo do lado de cá, da porta para dentro. E tem uma outra pesquisa muito interessante, que é de acordo com o IPEA, no Brasil, 20 milhões e meio de trabalhadores estão trabalhando em organizações que têm potencial para trabalho remoto ou pelo menos híbrido. 20 milhões e meio, nós estamos falando de 20% dos trabalhadores do Brasil poderiam estar desfrutando do home office. Isso traz resultados de produção, proeficiência, mas principalmente aquilo que a gente está falando de sustentabilidade, né? Muitas empresas já estão trabalhando com a realidade do dia de semana de 4 dias, né? 4 dias trabalhados e a gente em Naval, a gente faz isso, a gente tem esse dia
para pensar na empresa, montar um relatório, uma apresentação, para no dia seguinte ter uma reunião importante. Então, a gente tem que devolver também esse valor como contribuição. Toma aqui, colaborador. Isso aqui prova que você, nos 4 dias que você está vindo, são muito suficientes. Então, toma aqui um dia para você desfrutar e fazer o que você quiser. Vai, e falando de saúde e bem-estar, vai fazer o exercício físico, vai dar uma caminhada, vai dar um passeio, né? Sai mais cedo do trabalho, vai caminhando para casa. Enfim, e isso dá um impacto até para o meio ambiente, porque se todas as empresas, né, claro que cada um tem a sua realidade, mas se esses 20% dos trabalhadores aí pudessem desfrutar pelo menos do trabalho híbrido, a gente ia ter um grande impacto, inclusive ambiental, porque essas pessoas elas se deslocam de suas casas, às vezes, 100 quilômetros por dia. Quem vai de carro, tem gente que vai de ônibus, pega 6 ônibus, 3 para ir, 3 para voltar, fica em pé lá, perde no trânsito mais de 3 horas. Então, a gente tem que entender também deste impacto. Às vezes é um computador a menos ligado na empresa, mas já é um salto que a gente dá de economia. Então, a gente precisa sim pensar se há benefícios nisso para mim, para minha realidade, para minha equipe, para minha empresa. Se sim, vamos trabalhar a cultura, fortalecer o gerenciamento de equipes remotas, já que ninguém está trabalhando isso ainda, né? A gente tem aqui ferramentas que auxiliam de organização e de gestão. Nós temos metodologias onde todo mundo pode falar numa linguagem só. Então, se você está usando um Kanban, e se toda a sua equipe também compartilha disso, é mais fácil você centralizar as suas atividades, né? Então, como é que eu vou fazer essa gestão? Como é que eu vou oferecer essa manutenção dessa cultura para o meu colaborador? E como é que eu vou manter ele engajado e produtivo? É, Então, existem desafios, mas também existem muitos benefícios. Então, assim, para gerir é um desafio, né? Como eu estava falando, você tem que ter um modelo de gestão específico para encontrar esse usuário lá na ponta. Aí a Karina falou aí, pô, você precisa dar manutenção nisso, tem que manter ele engajado. E tem um ponto extremamente importante que é a adoção de sistemas, né? Por exemplo, eu vejo, a maioria das empresas que eu visito não tem um CRM. Verdade. Aí como é que você vai fazer o trabalho se você não tem um núcleo da informação, né? Aí que leva para o ponto dois. E a segurança da sua informação com esse colaborador lá na casa dele? E se ele esquece a tela de trabalho aberta E o dado ali aberto ali do faturamento do seu cliente que você tem ali. Então, assim, a gestão e a manutenção tem que estar pensando em tudo isso, né? E tudo. principalmente engajar esse usuário aí nesse momento ali, né, de trabalho e principalmente Mas dá para ver que tudo vai para a cultura, né? tudo bate na cultura, né? Aí tem aquela pessoinha lá. Agora fala assim, desafios para os colaboradores, né? Aí beleza, a gente falou do ambiente empresarial e tal, para o colaborador existe um desafio, né? Que é autogestão e disciplina. Porque o teletrabalho ele é muito gostoso mesmo, assim. Eu lembro que teve, né, algumas épocas. Hoje eu tenho uma rotina mais de rua, mas teve uma época que a gente estava muito home office. E, cara, tem hora que você tá ali, tá, você olha assim, pô, vou deitar um pouquinho ali. Você tá cansou a cabeça, né? Ah. Então você ganha um conforto, mas você também tem que usufruir desse conforto com responsabilidade, né? Você não pode deixar seu colega lá da sua empresa, que tá lá na casa dele, sem passar o bastão para ele no processo. Por isso tem que ter maturidade e processos bem desenhados, porque senão não vai fazer as passagens de bastão corretas, né? Agarra tudo, ué. Aí também tem que equilibrar, né?
a vida pessoal com a vida profissional, então, filho, daqui a pouco você está em casa ali, seu filho chega da escola, aí você está Qual é obstinado a ali, prioridade? você larga o moleque para lá, fala, não, eu trabalho home office, o que eu tô trabalhando, e aí você perde, aí só o home virou office, e aí é um problema para sua família, né? Um problema para você, para o seu convívio, né? Então, por isso que eu vi Sim. muita gente, mesmo no home office, profissional liberal, alugando uma salinha Ou uma vez, 2 vezes por semana, sentar lá e, né, ter um dia de trabalho ali e tal. Por isso que eu creio muito no trabalho híbrido, né? Então, assim, e também o seu planejamento mental, né? Você precisa estar um planejamento mental muito forte, porque, queira ou não, né, lá no ambiente de trabalho presencial, você tem todo mundo ali a um braço de distância. Então, se você tiver alguma dúvida e tal, tá todo mundo ali no ambiente, lá no teletrabalho não. Então, é desafiador um pouco aí você se adaptar e é normalmente esses pontos que a empresa fica ali. Pô, será que esse cara tá trabalhando mesmo ou tá deixando um cochilo? E aí fica nessa, né? e essas três abas abertas que não é do serviço, é o quê? É, então, assim, Esse farelo de biscoito no teclado, né? existe uma preocupação aí, né? É, Mas é importante. mais colonial também. Tem que É uma colocar. visão tanto do colaborador quanto da empresa. Tem colaborador colonial e tem empresa colonial. Então, é um arranjo que tem que ser feito na cultura de todo mundo, de deixar a mentalidade colonial e ir para a mentalidade exponencial Essa de observação autodisciplina. ela deve ser feita na contratação. É, é, Já tem como a gente, o RH, ele tem como saber se essa pessoa desempenha o que a empresa precisa em várias formas. é, Então, a gente tem que prestar muita atenção, primeiro, na cultura, mas também nesse fit de contratação. Porque você não precisa nem contratar uma pessoa que não está nos seus valores, que vai te arrumar um problema, ou que ela é colonial a ponto de ir presencialmente e falar assim, não, esse aqui é o meu serviço, ninguém mexe, ninguém não sei o quê. às Não, não vezes é a isso pessoa é que a tão gente quer. tóxica, né? Danifica até o ambiente presencial, né? É melhor ficar em casa mesmo. Até porque se a gente olhar de fora da situação e se questionar por que as pessoas, né, são 20% dos trabalhadores, por que 20% de todo o mercado de trabalho no Brasil não quer mais ir para a empresa? É, Vamos pensar, gente, é o quê? Eu trouxe uma pesquisa da Forbes aqui que relaciona a porcentagem étnica desses trabalhadores híbridos, né? 50% dos trabalhadores híbridos ou não presenciais hoje no Brasil tem 50% tem origem não branca, não padrão. São pessoas que de alguma forma não querem esse contato lá, eles se traumatizaram com alguma coisa, eles sofreram alguma discriminação, algum preconceito, alguma sobrecarga dessa organização que feriu ali ele, né? Não sei. Então, é essa geração Z aí, que está chegando no trabalho, ela já está querendo igualdade, bem-estar e o empregador é que se vire para oferecer isso. Ele tem esse direito, porque foi a gente que estava aqui na geração anterior, a geração Z, que traumatizou essa galera. Foram nós que fomos dando insumos necessários para eles acreditarem que ficar em casa, num quarto, de porta fechada, com fone, é melhor do que você ir lá e ter seus momentos com um coleguinha. Então, eles já sabem que não é legal trabalhar lá, que sim, eles vão sofrer algumas opressões que não são relacionadas necessariamente ao que eles entregam de capacidade operacional. Então, e eles, a geração Z, a gente já trabalhou aqui esse tema, eles são super criativos. Seria interessantíssimo ter esse pessoal lá dentro, dividindo na empresa, chegando e saindo, vendo toda essa realidade e mudando essa concepção de que é ruim trabalhar em escritório. Eles não querem, então
Um pouco disso está relacionado também a essa geração que cresceu conectada, cresceu tendo acesso, se profissionalizou, eles dominam todas as ferramentas, todas as tecnologias, mas não se adaptaram. Então, a gente também tem que propor essas soluções, entender como é que isso poderia mudar a nossa realidade. Sim. Até porque tem benefícios aí, né? Benefícios para a empresa e para o colaborador. Para a empresa, você vai conseguir reduzir seu custo. O custo é um negócio, pô, que é Te bom dar uma interessa? reduzida, né? Dar uma otimizada, uma infraestrutura. Hoje em dia o imóvel está tão caro, o metro quadrado está absurdo, né? Para qualquer coisa. Você pode atrair, reter talentos fora do seu estado, fora do seu país, arrumar equipes, né, que podem fazer intercâmbios culturais aí com o seu time. Pessoas que estão trabalhando lá na Índia, em telecomunicação, em tecnologia, lá na África, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Então você pode contratar essas pessoas. É mais difícil, né? O nosso real aqui, contratar alguém. Mas você pode começar a expandir sua operação global com alguém trabalhando no home office lá em Machu Picchu, lá em Guantánamo. Guantánamo não. Ai, meu Deus, do jeito que as empresas estão indo aí, né? Tem muita gente É. trabalhando em Guantánamo, sim. Tem sim, eles mandam É, ordens. aumento da produtividade e maior diversidade e inclusão ali no trabalho, que é isso que a Kaline falou. Você começa a pertencer mais aos usuários. E para o colaborador, flexibilidade no local de trabalho, melhora a conciliação entre a vida pessoal e a profissional. Então, você não tem aqueles deslocamentos ali, você pode ir no dentista, você pode, enfim, pode levar seu filho na escola. Tem uma qualidade de vida aí absurda, né? Se você for uma pessoa produtiva remotamente. Autonomia E e a gente responsabilidade quer seres humanos, né? e a redução do tempo e o custo, né, com deslocamento. São pontos aí que são importantes. Mas, Kalinka, vamos fechar aqui, né? A gente tem esse tema é muito vasto, né? E principalmente aí a gente está com essa pegada aí da geração Z, né? A Blau, a geração Z já está transformando a Blau. Já tá mudando a forma da Ball pensar. Na verdade, a Mas plataforma da Ball. uma empresa que foca no futuro e que ela se vê no futuro, se projeta, ela obrigatoriamente ela tem que ter um bom diálogo com as futuras gerações. Uhum. Porque se eu ficar presa, engessada em modelos antigos, o que que eu vou oferecer no futuro? Então não tem. A gente tem que estar pronto para esse futuro aí mesmo. Desde o que que a gente oferece até o que a gente recruta. Eu tenho que estar preparada para recrutar gente deste perfil. Então, É, obrigatoriamente, eu vou ter que trabalhar os valores culturais na minha empresa. Eu preciso. Então, para o pessoal aí que está em dúvida, que horas que contratar a Blau, é agora. O futuro já começou, igual a música da Globo, que já toca há tantos anos. O futuro já começou. Então, se a gente quer acompanhar, se a gente quer estar lá nesse lugar, já tem que melhorar a cultura empresarial já, agora, hoje. Então, e como que a Blau faria isso, né, para empresas? Investigação, levantamento, pesquisa, recolher dados, e como que a gente faz isso? Com tecnologia. Ninguém vai parar a sua operação, não. A sua operação é que já dá os dados necessários. Acontece que você, que é gestor de uma empresa, não está atento, não está preparado para observar tudo que está acontecendo e relacionar as práticas de gestão. Então, a é, Blau, ela faz isso, ela junta o que é a tendência para o mercado de futuro, a inovação que já tem e trabalha o conceito pessoas, porque é para isso que a tecnologia tá nos auxiliando, é para conectar pessoas e para trazer essas pessoas para mais perto
disso, dessa realidade. Então, chama a Blau. Chama a Blau, meu amigo, chama a Blau. Que a geração Z aí da Blau vai ajudar você nessa jornada. Porque aí você está tudo em Python, vai ficar filé, né? Tudo ali no Digital Analytics, com CRM, com colaboração, com Drive, né? Com Não, aqui dinâmica. ninguém vai ensinar você a fazer o seu trabalho. A gente só vai adaptar o seu trabalho para o modelo que está aí. O seu, quando a gente chega no cliente, sim, ele é muito, ele, claro, ele conhece a realidade dele. Ninguém melhor do que o próprio cliente, né? Conhecer a casa dele, né? O ambiente dele. Mas a gente traz as melhores práticas, né? Então, isso ajuda muito. E para fechar, Kalinka, assim, para a gente encerrar aqui esse webinar de hoje, deixando aí uma perspectiva geral, assim, passado, presente e futuro, dá aquela sancofada no tema aí, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. E tipo assim, cara, eu, por exemplo, esse formato aqui, ele é um teletrabalho pra gente, né? Ele vem, a gente grava, vira um conteúdo lá no YouTube e vira um conteúdo no blog. Olha só, né? São 40 minutos a uma hora aqui, dependendo do tema, a gente fica aqui, é uma reunião online, transforma ela em conteúdo e aí a gente vai pingando ali no nosso algoritmo que a gente precisa, né? A gente precisa de uma estratégia digital funcionando com constância, né? Então, a gente não sempre pensa nessas variáveis, né? Mas fala aí, Calita, dá um panorama geral, só para a gente encerrar aqui. Tá? Outro insight. Num panorama geral, né? Aham. Ai, o futuro. Bom, o futuro já começou e a gente já vê a reconfiguração das carreiras tradicionais. Então, aquele colaborador que oferecia pontualmente determinada entrega, aqui, isso já mudou, isso já pede uma atualização constante. Você não é mais expert em uma coisa total, né? Até porque isso vai agora, habilidades humanas, as soft skills, as hard skills, e principalmente, a gente já tem a inteligência artificial, o mundo já é inteligente artificialmente. A gente não precisa mais se matar para entregar alguma coisa para o trabalho. Hoje a gente tem o conceito machine learning. Você digita um comando, a máquina vai te entregando, te solicitando à medida que aquilo vai acontecendo. Nós temos o IoT, né, a internet das coisas que tanto a gente trabalha aqui na Blau, são tarefas automatizadas, as empresas otimizam seus processos, né, usam a internet para aumentar a eficiência dessas coisas, usam a conexão da internet para monitorar, para otimizar, para trazer ganho, inclusive através de competitividade, nós já falamos aqui de gamificação, então, isso é muito importante, principalmente a parte da responsabilidade social. Essa pessoa está passando 8 horas na minha empresa e 4 horas no trânsito. Está sobrando o que para essa pessoa viver? Então, eu preciso também incorporar isso. Não é porque você é aquele gestor louco que vive, vibra, não dorme, estou falando de mim, que só Uhum. pensa na empresa, que acorda já pensando que você tem que transformar todo mundo nisso. E já é uma competência só sua. Então, vamos ter responsabilidade social, entendendo que o nosso coleguinha ali, ele tem que entrar para trabalhar com a gente, ciente de que não vai haver no nosso ambiente de trabalho desigualdade, não vai haver exclusão, e sim uma inclusão, onde se adaptam às habilidades que eu posso proporcionar, um trabalho mais inclusivo, que aceita a minha visão de mundo, que são múltiplas, né? Então, só assim que eu proponho uma evolução no negócio, porque as pessoas vêm para a empresa com histórias de vida, conhecimentos e com criatividades que podem contribuir para o nosso negócio. Então, são múltiplas vidas trabalhando em prol de algo. Então, como que a gente se prepara para esse futuro que já está aí? Cultura empresarial e, principalmente, observa as habilidades relevantes. Observa o que essa pessoa tem de melhor para oferecer. Coloca isso numa tecnologia, inova o setor daquela pessoa ali, né? Porque está todo mundo disposto a evoluir, gente. Ninguém está buscando algo para nada, né? Então, aproveita essa entrega e constrói uma boa reputação para sua empresa, independente
sistema de trabalho, mas tem que ter gestão, tem que ter fit, tem que estar preparado. A gente tem que entender que a educação ela é contínua, o aprendizado é permanente. A gente precisa trazer essa pessoa para ensinar para a gente como é que faz, né? Proporcionar para ela um network e relacionamentos profissionais de saúde. Não é de competição, de toma-ganha. Não, a gente já daqui uns dias a ciência das coisas ela já vai estar toda registrada. Então, eles só vão precisar de seres humanos que executem. Né? Isso vai estar muito claro, porque a gente está automatizando tudo. E aí a gente vai ter que conviver, seres humanos e máquinas. Então, a gente precisa já agora proporcionar esse equilíbrio, porque a questão da mobilidade, de ir e vir, de ficar, permanecer, vai ser o de menos. Tendo em vista que o profissional já vai estar entregando o que ele tem de melhor, com responsabilidade, com ética, com rotina. Então, não é difícil, não. Não é não. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Até o próximo webinar. Fica aí as dicas para o teletrabalho, para o home office. Se você não se adaptar, alguma empresa vai se adaptar e vai captar o seu talento. Vai. Você demorou para formar, você demorou para contratar, custou. Então, se você deixar esse talento embora, já era. Então, a Cora É, vai e dar principalmente, um tchau gente, aqui. ninguém pensa igual. Vamos colocar essa máxima? Ninguém pensa igual. Danica, tamo junto. É nóis. Valeu, até a próxima. Nossa.